sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse treinamento especial sobre acessibilidade. Hoje nós vamos falar sobre o papel do coordenador de acessibilidade, como ele pode transformar nossos locais de votação em locais verdadeiramente inclusivos. Primeiramente eu quero me apresentar, meu nome é Vinícius Belo, eu tenho 1,70 de altura aproximadamente, uso óculos de borda preta, tenho barba meio grisalha e sou técnico judiciário. Por bastante tempo atuei na Comissão de Acessibilidade e por isso estou aqui para mediar esse trabalho. Eu estou acompanhado de Mila Xavier e de Rita, a qual eu passo a palavra para ela se apresentar e falar um pouco de como a gente vai desenvolver esse trabalho. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes a esse treinamento. Meu nome é Rita de Cássia Ferreira Souza, sou chefe de cartório da 5ª Zona Eleitoral, membro da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE Bahia. Sou uma mulher cisgênero, de pele negra, alguns dizem que parda, né? Tenho cabelos pretos na altura dos ombros, uso óculos de armação preta, tenho 1,65 m, estou vestida com uma blusa branca, com um novo símbolo internacional de acessibilidade, onde se lê: sem acessibilidade não existe inclusão. Um blazer azul, uma saia estampada. Aproveitando só rapidamente para falar com vocês que esse novo símbolo futuramente substituirá aquele símbolo de acesso que é o símbolo da cadeira de rodas. Esse símbolo consiste numa figura simétrica, né, conectada por 4 pontos a um círculo, representando a harmonia entre o ser humano e a sociedade. E simboliza a inclusão entre todas as pessoas com deficiência. Também o logotipo quer dizer esperança e igualdade de acesso para todos, todas e todos. Vocês vão encontrar esse símbolo na cartilha, no crachá, e nós vamos falar um pouco nesse treinamento sobre acessibilidade no contexto das eleições e o papel da coordenadora e do coordenador de acessibilidade. Agora eu vou passar a palavra para Mila, que vai se apresentar também. Bom dia a todos e todas as pessoas. Eu me chamo Mila Xavier, sou uma mulher de 35 anos, tenho mais ou menos 1,68 m de altura. Estou como assessora de sustentabilidade, acessibilidade, inclusão e diversidade desse Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e atuo também como coordenadora da Comissão de Acessibilidade. Eu sou uma mulher parda, eu estou vestida com uma blusa azul marinho com os dizeres: respeito, empatia, acessibilidade e inclusão. Então hoje eu esqueci de passar, mas vou passar. A gente está aqui com Rita, que é analista judiciária, chefe da 5ª Zona Eleitoral e é especialista em inclusão e direitos da pessoa com deficiência pela CBA Miami, especialização que ela fez. E Mila, que como ela já se apresentou, é assessora de acessibilidade, inclusão, diversidade e coordenadora da Comissão de Acessibilidade, que é o papo também que a gente vai trazer durante o treinamento. Então, sem mais delongas, fiquem com a gente até o final. Vamos começar. Rita está com a palavra para começar a falar sobre acessibilidade. Aqui está o controle, Rita, você pode usar para fazer sua apresentação. E vamos lá. E durante o treinamento a gente vai interrompendo e batendo um papo sobre a questão do coordenador de acessibilidade e qual é o papel dele. Ok, vamos lá, pessoal, minhas amigas, meus amigos, vamos lá. Eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, 36 segundos, só para a gente começar com uma pequena reflexão. Vamos lá, por favor. Beat me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Chew me, sue me, everybody do me. Kick me, kite me, don't jump like a bite me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my life. I have a wife and 2 children who love me. I am the victim of police brutality. No, I'm tired of being the victim of hate. You're ripping me of my pride, for God's sake. And then they're coming to fulfill this. Veja como... Escutando aqui, Rita, quer comentar? Bom, como seria se o mundo fosse inacessível para as pessoas sem deficiência? Angustiante, não é? Faz a gente refletir um pouco sobre o contrário, o mundo das pessoas com deficiência. Vamos lá, fica a reflexão. Bom, vamos começar o nosso treinamento. Nessa
apresentação, vamos esclarecer o papel da coordenadora e do coordenador de acessibilidade, sua importância na remoção de barreiras físicas e atitudinais e no atendimento aos cidadãos com deficiência ou mobilidade reduzida, tornando o ambiente de votação mais acessível. Contextualização. Por que falar de acessibilidade nas eleições, né? A resolução administrativa do TRE Bahia, número 14, de outubro de 2014, instituiu o programa de acessibilidade no TRE Bahia. Entre as diretrizes encontra-se a adoção de medidas que garantam ao eleitor com deficiência e mobilidade reduzida o pleno exercício ao direito ao voto. O programa de acessibilidade destina-se à implementação gradual de medidas para a remoção de barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e de atitudes, a fim de promover o acesso amplo e restrito, com segurança e autonomia, de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Legislação aplicada. Nós temos a Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, a Lei Federal 13146, 2015, que é a nossa Bíblia, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, também chamada de LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, vocês vão ouvir muito falar dela aqui, a Resolução CNJ 401, 2021, que estabelece as diretrizes de acessibilidade e inclusão no Poder Judiciário, a Resolução TSE 23381 de 2012, que institui o Programa de Acessibilidade em toda a Justiça Eleitoral, a Resolução TSE 23659 de 2021, que dispõe sobre a gestão do cadastro eleitoral, e, por último, a Resolução 23736 de 2024, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral e que prevê a nomeação de coordenadoras e coordenadores de acessibilidade. Alguns dados. Segundo o IBGE, nós temos 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. 11,3 milhões eleitoras e eleitores aptos a votar na Bahia. Só para esclarecer que 11,3 milhões é o total de eleitorado, não é eleitorado com deficiência, porque para o público não ficar confuso. Pode falar, pode continuar, a gente está gravando. Ponto. 11,3 milhões são todos os eleitoras e eleitores aptos a votar na Bahia. Desse eleitorado, 76,2 mil são eleitoras e eleitores com deficiência que estão aptos a votar na Bahia. E em Salvador, 21,1 mil eleitoras e eleitores aptos a votar. Quem é a coordenadora ou coordenador de acessibilidade? Pessoa nomeada para prestar apoio logístico no local de votação, com incumbência de verificar se as condições de acessibilidade estão adequadas, adotar as medidas possíveis para aperfeiçoá-las e, no dia da eleição, orientar e atender as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Mas não se preocupem que eu vou orientar vocês nesse treinamento para desempenhar bem essas funções. O objetivo desse treinamento é esse. Qual é a atuação? O que é que vocês vão fazer lá? Verificar as condições de acessibilidade do local de votação, adotar medidas simples para reduzir eventuais barreiras à acessibilidade. Um exemplo de uma medida simples. Chegou no local de votação, percebeu que o corredor tem um vaso de planta enorme que pode dificultar a passagem de uma pessoa usuária de cadeira de rodas. Então, você mesmo pode ir lá e fazer a remoção desse objeto. Orientar e acolher adequadamente a eleitora e o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, zelando para garantir que seja respeitada a prioridade para o exercício do voto. Mas como eu vou orientar e acolher esses eleitores, essa eleitora, esse eleitor? A gente vai passar aqui várias dicas de como fazer. Mediar eventuais conflitos que envolvam questões de acessibilidade e inclusão. Na hora do voto, na hora da fila, lá, criou-se um problema, como é que eu vou mediar esse conflito? A gente vai ajudar. Viu, Rita? Já que a gente está falando sobre barreiras, a gente poderia já começar com uma pergunta, né, que a gente fez alguns questionamentos para a gente tratar durante o curso. Quais são, né, como as barreiras podem impedir, por exemplo, o eleitor de exercer seu direito de voto?
já que é importante a gente estar falando sobre acessibilidade, está falando sobre inclusão e a gente quer romper essas barreiras. E às vezes o eleitor e a gente que é servidor da Justiça Eleitoral e o coordenador que é colaborador não conseguem visualizar essas barreiras. É por isso que eu trago essa pergunta para você também esclarecer quais são as possíveis barreiras que o eleitor pode encontrar. E aí vai todas aquelas barreiras que você sabe muito bem. Vini, são diversas as barreiras. Por exemplo, barreiras arquitetônicas. O prédio tem muitas seções no pavimento superior, né? Tem elevador, mas o elevador está quebrado. Barreiras urbanísticas, dificuldade de chegar, né? Não tem piso tátil para chegar até lá, passeios combatentes, né? Falta de estacionamento prioritário, preferencial. E a pior delas, que é a barreira atitudinal, as pessoas não saberem como lidar com uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, não saber a terminologia correta para tratar com essas pessoas. Então, a Justiça Eleitoral ela tem feito o cadastramento da situação dessas pessoas, né? Tem pedido que essas pessoas informem no cadastro. Por quê? Porque a pessoa com deficiência visual, por exemplo, quando ela informa no cadastro essa deficiência, o TSE já habilita para que ela tenha o áudio habilitado na urna. Que a gente vai falar. Isso, que a gente vai falar. E ela já vai receber um fone de ouvido para ouvir o áudio, né, que vai orientá-la com relação aos seus candidatos. Então, as sessões com acessibilidade, a coordenadora ou o coordenador já coloca essa sessão no térreo. A gente vai orientar aqui várias dicas que a gente vai dar para os coordenadores. Então, que chegando ao local, procure ver quem fica com as chaves do elevador, ver a questão do estacionamento, se o estacionamento está liberado para as pessoas com deficiência, todas essas questões, todas essas barreiras que a gente vai procurar a melhor forma de eliminar para que essas pessoas voltem com segurança, com autonomia no dia 6 de outubro. Pronto, então vamos continuar para não atrapalhar, só foi para isso. Tranquilo. Então vamos lá. Por que falar tanto de acessibilidade? Acessibilidade é o direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Gente, a acessibilidade é um direito tão importante que possibilita o exercício de outro direito, por exemplo, o voto. Sem acessibilidade no local de votação, uma pessoa pode, inclusive, ficar sem votar. Então, é um direito tão importante que pode impedir, o direito ao voto pode ficar impedido. O outro direito pode não ser exercido. E aí, ao lado, a gente está vendo uma figura, né? Para quem acha que a acessibilidade é coisa de cadeirante, né? Por que a gente tem que falar de acessibilidade? Quem é que precisa de acessibilidade? Só pessoas com deficiência? Se eu não tenho deficiência, eu preciso me preocupar com acessibilidade? Sim. Primeiro porque todas as pessoas precisam de acessibilidade. A deficiência, ela faz parte da diversidade humana. Em algum momento da vida, ainda que pelo simples fato de envelhecer, iremos enfrentar barreiras, obstáculos, atitudes no ambiente que podem impedir nossa participação em igualdade de oportunidades com todas as pessoas. Então, gente, vocês já se imaginaram empurrando um carrinho de bebê fora de um shopping, empurrando uma mala, tendo que subir só por escada, né, sem elevador? Então, todas as pessoas precisam de acessibilidade. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ô Rita, eu vou aproveitar que você falou de acessibilidade, eu gostaria de incluir Mila no nosso papo, para ela falar um pouco sobre o papel, né, da ASINC na eleição e no tribunal, com essa preocupação, e também um pouquinho sobre o papel da Comissão de Acessibilidade no tribunal, que vem trabalhando junto com o chefe de cartório e etc e tal. Então, Mila.
Fala um pouquinho aí pra gente. Independente da eleição, eu gostaria de sinalizar que a gente, enquanto assessoria de sustentabilidade, acessibilidade, inclusão e diversidade, a gente tem trabalhado, né, sobre esse aspecto de acessibilidade e inclusão durante todo o exercício, né, durante todos os anos, independente de ser ano eleitoral ou não. É claro que em ano eleitoral a gente direciona as nossas atenções, né, à acessibilidade para garantir o exercício do voto da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Lembramos também que a gente tem uma resolução, que é a resolução número 401 do CNJ, que ela institui toda a política de acessibilidade e inclusão no Poder Judiciário. Então, a gente trabalha em cima dessa resolução para eliminar todas as barreiras, seja arquitetônica, física, tecnológica, atitudinal, como Rita falou. Jóia. Então, vamos seguindo e o papo continua. Vamos lá. E assim, só voltando um pouco, tornar os espaços públicos mais acessíveis é um grande desafio para a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral, gente, ela usa prédios públicos ou privados de terceiros e nem sempre eles têm 100% de acessibilidade. Então, por causa disso, são feitas campanhas para que as pessoas informem sua condição, são colocadas sessões com acessibilidade em pavimento térreo. Você está sendo designado ou designado para colaborar nesse sentido. Se os locais fossem totalmente acessíveis, não haveria necessidade de fazer nenhuma adaptação, nem mesmo falar sobre o assunto. Mas como os locais não são 100% acessíveis, a gente está aqui precisando fazer tudo isso, né? Nessa luta. Vamos lá. Eu vou falar só rapidamente para vocês sobre a diferença entre igualdade e equidade, né? Condições diferentes para oportunidades iguais. Vocês estão vendo aí ao lado, né, 3 pessoas precisando de um caixote para ver um jogo, né? Então, na igualdade, se eu der o mesmo caixote, que é a oportunidade, para todos, alguns não conseguirão alcançar o direito, no caso, ver o jogo. Então, vocês veem que quem está com a camisa lilás não consegue ver o jogo, mesmo tendo o direito a um caixote. Na equidade, enquanto a primeira pessoa não precisa de nenhum caixote, a terceira pessoa precisa de 2 caixotes para ter a mesma oportunidade que as demais. Então, a equidade é dar às pessoas o que elas precisam para que todas tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, enquanto na igualdade você dá às pessoas as mesmas oportunidades, na equidade você adapta as oportunidades, deixando-as justas. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, por isso, ela precisa não só de igualdade, mas também de equidade. Bom, evolução da terminologia. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, como é que eu devo me dirigir à pessoa Isso ainda com continua deficiência? sendo, né, um grande problema. Exato, é um problema. Inclusive, Rita, a gente que convive com muita gente, eu que sou do interior e já, até hoje no interior, as pessoas ainda, a própria pessoa com deficiência ainda não sabe se posicionar quanto a isso. Exato. Isso é interessante. Vamos lá. Muito interessante. Às vezes colegas de trabalho ficam me perguntando, Rita, qual é a terminologia correta? É pessoa com deficiência, é pessoa portadora de deficiência? Então eu acho interessante esclarecer, gente. A pessoa com deficiência, e aí eu me incluo também, que eu sou pessoa com deficiência, a gente já passou por diversas situações ao longo, né, da história, né? Vocês estão vendo aí, passamos pela exclusão na antiguidade. O paradigma da exclusão, ele predominou ao longo da nossa história social. As pessoas com deficiência, elas eram excluídas do convívio social e relegadas à condição de abandono. Havia práticas de diferenciação, estigmatização, rejeição e invalidação desses grupos. O paradigma da normalidade era imposto e a deficiência era sinônimo de anormalidade. Então aí as pessoas eram chamadas de endiabradas, incapazes, débil mental, retardado, né? Já foram vítimas de abandono, como eu falei, escravidão e até assassinato, gente. Por não ter o corpo perfeito, eram chamadas de castigo de Deus. Esse era o paradigma até na Idade Média foram chamadas de castigo de Deus. Então vocês observam aí que as pessoas sem deficiência estão no meio do círculo, enquanto as pessoas com deficiência estão em volta, né, excluídas.
Depois vem o paradigma da segregação. É o processo de institucionalização da deficiência. Ela passa a ficar ao lado, à parte. As pessoas estão juntas, segregadas, percebem? Se vê, mas não se oportuniza, né? E segrega, não integra. Não integra, exatamente. Então, aí meados do século XIX, primeira metade do século XX, por aí como a gente colocou aí, década de 20 a 40, essas pessoas são consideradas incapazes para uma vida produtiva em sociedade. Eram mantidas em instituições, vocês estão vendo aí elas à parte, né? Em outro círculo. Elas eram mantidas em instituições, internatos, residências isoladas, afastadas da família e da sociedade. Depois, aí nós passamos depois para o paradigma da integração. Né? Essas pessoas eram chamadas de excepcionais, deficiente, portador de deficiência, portador de necessidades especiais. Só um detalhe, viu, gente? Essa terminologia também está toda explicada na cartilha que vocês vão receber. Viu? Vocês podem ler, espero que todas e todos leiam. Pronto, vale lembrar também que o treinamento ele está sendo gravado, não é uma transmissão ao vivo, ele está sendo gravado, vai ser transmitido através da plataforma de EAD da EGE, da ege.ba.jus.br, todo mundo vai ter acesso a esse treinamento. E a gente espera que, se o treinamento for bem aceito, que a gente faça outra versão mais simplificada, ou tocando em um assunto específico para a gente tratar sobre o tema. Vamos lá. Ok. Então, falando da integração, vocês percebem aí que esse círculo já está junto, né? As pessoas já estão juntas, só que separadas no círculo, né? Esse paradigma da integração, a pessoa já considerada como deficiente, ou portador de deficiente, ou de necessidades especiais, né? É um eufemismo, elas surgem em resposta às práticas segregacionistas, né, que eu falei antes, visando integrar efetivamente as pessoas com deficiência à vida em sociedade como sujeitos de direito. Continuava partindo da normalização e adequação à vida produtiva. O indivíduo deveria se adequar ao meio em que era inserido. Pressupõe normalização do sujeito. Pensem, o problema estaria na pessoa com deficiência e não na sociedade. Então, ela que teria que se adequar à sociedade. E não o contrário. Então, um exemplo disso são as classes especiais voltadas para estudantes com deficiência, nas classes ditas regulares nas escolas. Então, a escola colocava a criança com deficiência lá, mas ela que se virasse para se integrar. Ok? Por último, o paradigma da inclusão, que é o que nós estamos na atualidade, né? Graças a Deus, é o que nós estamos lutando para melhorar cada dia. No paradigma da inclusão, o termo correto é pessoa com deficiência. Foram vários estudos para chegar a esse termo, porque esse termo valoriza primeiro a pessoa. Né? A sigla só deve ser usada para explicar o termo. Então a gente fala PCD, mas só para explicar o termo. Viu, Rita? A gente pode notar que, apesar da gente estar agora no paradigma da inclusão, a gente, como as classes, qualquer situação não muda totalmente, a gente ainda se confunde muito. Exatamente. Com integração. As pessoas ainda, até a gente superar isso aí e ter a inclusão como o item principal, eu acho que a gente ainda tem um tempo de maturação para isso. E esse trabalho é um exemplo, né? Exatamente. A gente está aqui. Estamos plantando a semente. Exatamente. Né? Então, o paradigma da inclusão, né, é o resultado de uma longa trajetória de lutas por parte de movimentos sociais, de pessoas com deficiência. Compreende a igualdade de direitos, de oportunidades, a participação social destas pessoas em todos os âmbitos da sociedade. Pressupõe a eliminação de barreiras sociais, barreiras materiais e principalmente as barreiras atitudinais. O preconceito contra essas pessoas, o capacitismo, que nós vamos falar mais adiante. Diferente do paradigma da integração, aqui se entende que é a sociedade que deve se adaptar aos indivíduos e não mais o contrário. Então, gente, fique ligado nas terminologias sobre deficiência na era da inclusão. Primeiro lugar, como eu falei, pessoa. Lembre de pessoa em primeiro lugar. Pessoa com deficiência auditiva, ou surdo, pessoa surda, pessoa com deficiência visual, pessoa cega, pessoa usuária de cadeira de rodas, ou cadeirante também não está errado, desde que não seja usado de forma depreciativa, de forma pejorativa.
pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com síndrome de Down, pessoa autista ou pessoa com autismo. Então o foco agora ficou na pessoa. E dependendo da situação, você pode trocar por criança com deficiência, indivíduo com deficiência e, no nosso caso, eleitor ou eleitor com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência? A pessoa que você vai receber no local de votação é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, ou mental, ou intelectual, ou sensorial. Impedimento este que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a deficiência, gente, é o impedimento versus vezes barreiras. E o impedimento vezes ambientes acessíveis é igual à inclusão. Lembrando que deficiência é diferente de doença. A deficiência pode até ser uma sequela de uma doença, mas a deficiência não é doença. A pessoa com deficiência não é doente. Às vezes ela tem até mais saúde que a pessoa sem deficiência. E como não é doença, lembrando que também não é contagiosa, viu, gente? Não precisa fugir da pessoa com deficiência, correr. A pessoa com deficiência não tem doença contagiosa. E a pessoa com mobilidade reduzida? Às vezes, gente, as pessoas confundem muito isso. No cadastro, na hora de atender no cadastro eleitoral, as pessoas confundem pessoa com mobilidade reduzida com pessoas com deficiência. Então, vamos esclarecer. Mobilidade reduzida é a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, uma dificuldade de movimentação permanente ou temporária, que gera uma redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora. Aqui você inclui o idoso, a gestante, o lactante, a pessoa com criança de colo e o obeso. Então, é aquela dificuldade que pode ser permanente ou temporária. Temporária, uma pessoa que passou por uma cirurgia e está temporariamente precisando usar muletas, por exemplo. Permanente, um idoso, que é uma redução de mobilidade que tende a continuar. Então, assim, não confundir. Certo? Mobilidade reduzida é uma coisa e a deficiência é outra coisa. Barreiras. O que seriam essas barreiras que a gente tem falado tanto, né? Qualquer entrave, qualquer obstáculo, qualquer atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Viu, Rita? Eu queria tocar num ponto, já que você falou de mobilidade reduzida, a gente vai falar, mas para a gente não esquecer, é a questão da prioridade. Que às vezes a pessoa chega numa fila e ela está com um problema ali momentâneo, ou ela caiu, ou se machucou durante a semana, né? Então, para a gente não perder essa da questão da mobilidade reduzida temporária, que às vezes não está informada no cadastro, e para a gente falar sobre, inclusive, prioridades para essa pessoa, né? Aquela questão da humanidade, que a gente está vendo uma pessoa em uma dificuldade momentânea e às vezes não está na lista de prioridade, a gente, né? Então vamos lá, para a gente não voltar, só queria deixar registrado também. Sim. Todas essas situações, a gente vai falar de todas as situações, como a coordenadora e o coordenador vão mediar essas situações no dia da votação. Pronto. Rita, falando de barreiras, então eu gostaria que você retomasse um pouquinho sobre as barreiras atitudinais em relação às terminologias. Como é que a gente deve, o que a gente deve utilizar, porque eu acho que a população no geral ainda tem muita dúvida, né? E acaba replicando essas terminologias errôneas que a gente utilizava no passado. Poderia falar um pouquinho? Mila, muito interessante você falar disso. Muito interessante mesmo, porque, gente, às vezes tem gente que fala assim, essa questão da terminologia é mimimi. Não é mimimi, gente. Não se trata apenas de preocupação com o politicamente correto. Essa questão de terminologia, gente, se trata de legitimar os avanços e mudanças de mentalidade que as palavras, elas refletem. Com certeza. Certo? Então, assim, por que não portador de deficiência? Porque a deficiência a gente não porta, a gente não carrega e deixa no lugar. A gente porta uma carteira. Porta uma arma, que é algo, né, que leva ao negativo. Você não porta, você não diz que... A gente não diz que alguém porta olhos azuis. Porque é uma condição que a pessoa não deixa em algum lugar. Exatamente. Então, assim, eu também não porto uma deficiência porque eu não deixo em algum lugar. Faz parte da pessoa. A deficiência faz parte da condição humana. Então, volta a pessoa como foco. Exatamente. Então, a palavra portador
como se fosse uma coisa que você carrega, como eu já falei, né? Não deixa em algum lugar. Então você não deixa seus olhos azuis em algum lugar. Então, por que não? Pessoa com necessidades especiais. Gente, necessidades especiais, todas as pessoas têm. É aquele conhecido PNE, né? Que a gente via aquela sigla em muitos lugares. Então, essa sigla foi criada até com uma questão de necessidades educacionais especiais, o aluno que tinha necessidades educacionais especiais. Então, era necessidades especiais. Então, é até um eufemismo para dizer que a pessoa com deficiência, ela precisa de algo diferente, algo especial. Né? Necessidades especiais todas as pessoas precisam. Sim. Por que não? E o contrário, normal. Aí, às vezes, tem até pais que falam assim, eu tenho um filho com deficiência e outro que é normal. Os dois são normais. E eu vou explicar por que os dois são normais. Não existe pessoa normal e anormal. Existem pessoas. Umas com deficiência e outras sem deficiência. Entendeu? Quando você diz que uma pessoa sem deficiência é uma pessoa normal, automaticamente você julga a outra parcela como anormal. Exatamente. Entendeu? Então, todas e todos somos normais. Como diz o poeta Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. Viu, Rita? Mas tem uma palavra que me marcou muito. Tem uma prima, quer dizer, tinha, que ela faleceu ano passado. Especial. Minha tia já chamava ela de especial. E é uma dúvida que as pessoas ainda falam muito. Até as mães falam, minha filha é especial. Exato. Por que não especial? Por que não especial? Porque quando você fala que é especial, você está querendo valorizar a pessoa com deficiência como se ela fosse diferente, né? Você está criando um eufemismo para dizer que se ela é especial, é porque você tem que, como se fosse esconder, valorizar, suprimir. Você está querendo suprimir que ela tem uma deficiência. Eu costumo dizer que se a deficiência é algo que tem que ser escondido, então você parte do princípio que ela é algo negativo, é uma característica negativa. E ela é uma característica da pessoa. Então, se você diz que é especial, você precisa de um eufemismo para suavizar o termo. É como se estivesse escondendo. Né? Escondendo, suavizando o termo. Entendi. Então, eu estou suavizando o termo pessoa com deficiência. Como se ele fosse um termo negativo e eu quisesse amenizar, suavizar. Então, é especial. Então, assim, você tem a pessoa que tem um filho com deficiência, e o filho pode comer sozinho, mas você prefere pegar comida e botar na boca. Você acha que está protegendo, mas você pode estar tirando a autonomia. Nesse sentido. Principalmente a longo prazo. Exatamente. Eu costumo dizer, já imaginou se os pais não colocassem Gabrielzinho para nadar? Exatamente. Está aí um grande desafio, né, das famílias que têm pessoas com deficiência, que é justamente tentar estimular, né, a independência da pessoa, né, e não ficar com a superproteção. Isso. Agora eu vou falar exatamente do termo deficiente, que muita gente usa e não vê problema. Mas quando você chama alguém com deficiência de deficiente, você está tomando a parte pelo todo, né? Você está dizendo que a pessoa que tem uma deficiência, você está resumindo ela a sua limitação. Está resumindo a pessoa em sua limitação. Você entende? A ideia de que a pessoa inteira é deficiente. A ideia de que a pessoa inteira é deficiente, quando na verdade ela tem uma deficiência. Então, se você diz, por exemplo, servidor deficiente, parece que o servidor inteiro é deficiente. Em vários aspectos, né? O cara é deficiente geral. Assim, isso, tipo... Rita é deficiente. Ao invés de Rita é uma pessoa com deficiência. Então, aleijado, defeituoso, incapacitado, inválido, todos esses termos, né, já foram extintos, né? Graças Hoje você usa pessoa com deficiência, como eu já falei. Ok, gente? Então, Rita, para o treinamento não ficar longo, vamos dar um intervalozinho e daqui a pouco a gente retorna. Ok. Joia.